A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu me chamo Bismarck Santos, sou pastor da Igreja Plena Unidade, ali na Manganzala, em Porto Calvo. Estou aqui para apresentar esse podcast abençoado, Eclésia Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e eu quero já passar para o segundo apresentador que está aqui comigo, né? Sem delongas, sem suspense. Fica à vontade, Michel. A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Me chamo Michel Gonçalves, sou presbítero da Assembleia de Deus Ministério Madureira e nós estamos aqui nesse podcast Eclésia para poder esclarecer, falar do amor do Senhor, tirar dúvidas e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado pelo conteúdo que vai ser falado aqui porque é a palavra de Deus. Amém. Michel, a ideia, como a gente tinha conversado, é bater um papo aqui leve, tranquilo, ao mesmo tempo profundo, né? Sobre as coisas de Deus. Tenho certeza que vai ser uma bênção, não só pra gente que tá aqui na mesa, mas pra quem tá nos ouvindo. Então a gente vai falar bastante sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. E qual que é o tema de hoje, o Michel? O tema de hoje é a respeito o que é igreja. O que é igreja? Pra gente começar esse bate-papo, o que você acha da gente falar do conceito igreja? Por exemplo, quando a gente fala igreja, o que vem na cabeça das pessoas? O que vem no nosso coração? Qual é o nosso entendimento hoje de igreja quando a gente fala de igreja? O conceito das pessoas de igreja hoje, pastor Bismarck, está relacionado a quatro paredes, a um templo, a A uma casa, estrutura. uma estrutura. E o conceito de Cristo é totalmente diferente. O conceito de igreja é o conceito de reino. Então foge das quatro paredes. E a própria palavra vai nos esclarecer que Deus não habita em templos Por feitos mão de em, homens. mão, em mãos humanas, mas sim feito pelas mãos dele mesmo. E nós vemos o que diante da Escritura Sagrada? É que Jesus ele veio para estabelecer não igreja, reino. Não, quando eu falo igreja, eu estou falando Estrutura, né? estrutura, correto? E também tem o conceito da igreja, somos nós, né? Nós É somos o verdade. templo, a igreja. Amém. Eu concordo plenamente. Eu acho que não tem como discordar, né? Quando a gente lê as escrituras, isso fica muito claro. Todas as vezes que a palavra igreja é referida, é no sentido de comunidade, no sentido de pessoas, né? De comunidade, e não de um lugar em específico, né? Então, embora só reforçando, eu sou pastor de uma igreja local, você é segundo, né? Na igreja local, Sim, presbítero, uma bênção de Deus. Então, nós não somos contra prédio, nós não somos contra a estrutura, placa de igreja, nada disso. A gente é a favor, inclusive a gente vai falar sobre os benefícios mais para frente. Mas a gente está falando sobre o conceito de igreja. isso. O conceito de igreja é sobre comunidade, é sobre reunião de pessoas, é sobre gente, né? E isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça, porque parece que mudou. Parece que a gente fala igreja, aí vamos lá no prédio. Isso mesmo. As pessoas têm essa concepção. Fala, vamos para minha igreja. É, Aí já tem aquele negócio, mas a sua igreja é assim, assado. E às vezes o pessoal acaba confundindo um pouco o que é o conceito de igreja. Quando nós vemos na Bíblia, Jesus ele declara, pô, Pedro fala assim, sobre esta pedra edificarei a edificarei. minha igreja. Só que ali já é uma interpretação um pouco, às vezes, complicado de se entender. Porque quando nós falamos Pedro, a palavra ali Pedro, significa Petropis, né? Que significa pedra pequena. Então não tem como Cristo estabelecer algo em algo pequeno. Verdade. E quando fala a respeito de pedra, pedra mesmo significa ali no original ali, significa rocha. Então aí ele fala assim: sobre esta rocha que sou eu, vou estabelecer a minha igreja. E a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Então, quando nós temos um conceito, hoje as pessoas falam de igreja, e Cristo está falando de igreja também, Cristo não está só falando de quatro paredes, mas sim de uma comunidade que se reúne para glorificar ao teu santo nome. Eu até costumo às vezes brincar. Nós somos um templo que entra dentro da igreja que é um templo, É dentro verdade. de outro templo para glorificar o nome do Senhor É Jesus verdade, Cristo. é verdade. Aproveitando esse gancho, Michel, é, tá claro para mim o conceito de igreja, né? De que não é o templo, o ambiente, a estrutura. Mas o que você acha das pessoas que acham que é igreja sozinho? Por exemplo, hoje tem muita gente que fala, não precisa ir à igreja, porque eu sou a igreja. O que você pensa sobre isso? Esse conceito é totalmente, para mim, é totalmente errado. Independente, eu sou a igreja, eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo, correto? Mas eu não posso me classificar dentro de, porque igreja, eclésia,
é um conjunto de pessoas Isso, um ajuntamento de glorificando pessoas. ao nome do Senhor Jesus Uhum. Cristo ali, conjunto. Para você ter noção, na antiguidade, as pessoas que estavam na antiguidade, tem um texto que eu gosto muito de Débora. A Débora ficava na porta da cidade e ficava julgando o povo. Ali chamava de juíza. Entendeu? E uma pessoa que ficasse dentro daquele padrão é uma pessoa muito bem requisitada, preparada para isso. E se você prestar bem atenção, vai dizer também que Ló estava na porta da cidade. Vai dizer também que Abraão também foi para a porta da cidade. Tem muitos textos relacionados, porque a porta é um local específico. Quando eles queriam comunicar algum assunto importante, ali eles saíam da porta da cidade, correto? Para poder conversar pro lado de fora, aonde surgiu eclésia, né? Uhum. Essa palavra eclésia, saído para fora. Então foi algo muito interessante também dentro do costume judaico. Só que dentro dessa linhagem, nós já vemos que é um conjunto de pessoas que estão junto ali. Eu não posso falar que eu sou igreja se eu estou sozinho. Se eu arrancar a minha mão sobrevive? Eu posso sobreviver. Se eu amputar minha mão, eu consigo sobreviver ainda com a mão amputada. Só que minha mão não vai É verdade. conseguir. Então, eu tenho que estar ligado no corpo para mim poder fazer parte, ter essa comunhão. A verdade é que o indivíduo, ele é membro de um corpo, mas ele não é o corpo. Isso Ele é mesmo. membro de um corpo. Então, quando a pessoa acha que sozinho ela é igreja, ela está equivocada. Porque nós somos templo do Espírito Santo, é verdade. Mas é porque o Espírito Santo, ele tem essa capacidade divina de estar em todo momento. Sim. Mas a gente não. Então a gente não consegue ser a estrutura igreja, igreja completa sozinho, não tem como. Nós somos um membro do corpo. E o corpo é formado de várias pessoas. E aí quando nós estamos juntos, aí sim nós somos igreja, aí sim nós somos um só, adoramos um só Deus, é um só batismo, um só Espírito, um só Deus, né? Isso. Então a gente precisa de pessoas. Inclusive, quando a igreja nasce, porque as pessoas hoje, quando vão falar que são igreja sozinho, né, usam o fato de ser templo do Espírito Santo, mas ignoram que quando a igreja nasce, nunca foram chamados de igreja sozinho. As igrejas eram nas casas, é outra coisa que as pessoas brigam muito, né? Isso. Mas era nas casas e era chamado de reunião de pessoas do mesmo jeito. Então a reunião de pessoas ali era chamado de igreja. Mas a pessoa sozinha, nunca. O termo igreja nunca foi usado para uma pessoa. Relacionado a uma pessoa. Assim. Todas as vezes que o termo igreja aparece, que é eclesia, né, no grego, e você me corrige que você é muito melhor que eu, toda vez que esse termo aparece, é relacionado a pessoas juntos, um ajuntamento de pessoas, uma comunidade. Fora disso, não aparece para um indivíduo só, né? Não tem como aparecer, porque como eu falei, é um conjunto de comunhão. Entendeu? Cristo reúne todos para um conjunto de comunhão, para poder dar um significado muito importante, né? Qual é o significado muito importante? Eu até separei um texto aqui que eu queria ler em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A tradução muda um pouquinho, mas a palavra é a mesma. Diz bem assim, ó. E ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino. Que reino é esse? É Colossenses? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Versículo 13. Isso. Boa. Olha, vou ler de novo. Uhum. E ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu, nos transportou para o seu reino amado, do seu Filho amado. Olha isso. Glória a Deus. Que reino é esse? Entendeu? A igreja. O eclésia, o se ajuntar. Ajuntamento. Eu estava nas trevas e agora ele foi me transferiu. Ele me transportou. Agora eu não estou mais como um escravo. Glória a Deus por isso, né? Eu fui transferido. Então eu preciso entender. Isso é igreja, eclésia. Entendeu? Há um ajuntamento de pessoas. Eu não já me encontro mais só. Entendeu? Ele está comigo e eu também tenho essa comunhão para poder compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A gente pode falar também, além do termo que a gente está trabalhando aqui, né, do ajuntamento de pessoas, de como foi usado biblicamente falando, quando aparece o termo, né, que foi bem trabalhado. A gente pode falar também sobre os benefícios que a igreja estrutura também, o ajuntamento de pessoas, para você não ficar isolado, não ficar sozinho, os benefícios que esse ajuntamento traz também para o indivíduo, né? Eu posso começar, se você me permite, dando um exemplo.
Para mim, o ajuntamento de pessoas, a igreja local, é uma das maiores ferramentas para descobrir o seu chamado. Sim, correto. Descobrir o seu propósito, descobrir o que Deus tem na sua vida, como Deus quer te usar para te lapidar, para te formar. Por exemplo, você é chamado para pregar o evangelho. Na sua igreja local, você descobre como fazer isso, né? A sua característica, a sua forma, o seu jeito. Descobre como fazer isso da melhor forma, como as pessoas te entenderem melhor. Tudo isso é destravado na igreja local. Então, além do termo que é utilizado e que a gente trabalhou, ainda tem os benefícios que a igreja local ela traz para nós como indivíduo, né? Sim, sim. O reino de Deus, a igreja, ó, essa eclésia, é algo magnífico, porque você consegue desenvolver coisas que você não sabia. Por exemplo, eu nunca pensei que eu tinha um potencial de pregar. Exatamente. Nunca pensei que eu tinha um potencial de falar, de dizer da palavra do Senhor. E ali eu fui desenvolvendo através dos estudos, mas também com a ajuda do Espírito Santo, Isso. para poder chegar no propósito que Deus queria para a nossa vida. Entendeu? Então isso é muito importante mesmo. Quem consegue permanecer e ficar e se agarrar naquilo que Deus tem, consegue se desenvolver. E eu vejo hoje que muitas pessoas que não tinham nem expectativa, eu conheci pessoas que não sabiam ler. Entendeu? E quando pegou a Bíblia, aprendeu a ler na Bíblia. E foi algo Glória a extraordinário. Se Deus. na escola não aprendeu, imagine na Bíblia aprendeu. Então por quê? Teve uma mudança ali, Glória a teve um Deus. potencial. Então a igreja também revela o potencial que existe na É nossa vida. verdade. Eu sempre falo, lembra quando Deus chamou Moisés na sarça ardente? Era normal a sarça acender e apagar. Normal a sarça acender e apagar. O que eu posso dizer que não é normal aqui, o anormal, posso dizer assim, é ela permanecer acesa. Aí Deus falou: eu não vou mudar nada na sarça, eu só vou acrescentar algo nela. Glória a Deus. E a igreja é isso. Deus fala assim: eu não vou mudar nada em você, só vou acrescentar algo dentro de você. Se você me falasse, por exemplo, que hoje eu seria um pastor, um pregador, antes de ir para a igreja local, por exemplo, não faria sentido nenhum para mim. Sim. Porque antes de se tornar cristão e começar a frequentar uma igreja local, eu nunca tinha lido um livro, pô. Depois, com o ajuntamento de pessoas, depois com a comunhão, né, dos santos e com a reunião dos santos, hoje eu já li vários, eu perdi as contas de quantos livros eu li, de quantas vezes eu li a Bíblia, por exemplo. Então isso foi destravado, foi lapidado, foi impulsionado pela igreja local. Pelos irmãos falando, não, vai ler, é legal, vou te ensinar por onde começa. Quem nunca teve uma dúvida, né, de chegar na igreja, por onde que eu começo a ler? Um irmão me perguntou esses dias, né? Eu costumo sugerir o Novo Testamento, começar por Mateus, tal, né, o nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos, tal, e depois voltar para o Antigo. Mas cada um tem uma forma de começar a Bíblia, né? É, Mas o fato é, leia. Então tem alguém te incentivando, tem alguém te isso. instruindo, tem alguém te ajudando, não é verdade? Não, sim, é verdade. É, eu sempre falo, quando eu comecei a pregar, tinha um pastor e ele sempre me via na rua e falava assim: filho, ele é um pai para mim, filho, tem mensagem pronta? Você montou mensagem nova ontem? Então, domingo você vai pregar na minha Que igreja lá. legal. Então, isso para mim era muito gratificante, porque ele falava: você pode vir aqui, tipo, testar a mensagem, vamos testar a mensagem. Que legal, que legal. Porque se ficar bom aqui, a gente, se sai alguma coisa fora, você conserta para chegar numa igreja grande e você não passar vergonha, e dá lugar. Entendeu? Então, isso é algo maravilhoso, que a igreja tem esse papel Legal. de te ajudar, te modelar, né? Te modelar para você descobrir o seu chamado e a obra que Deus tem na sua vida. Isso é muito importante. Fora também, Michel, acredito que você concorde, além de lapidar o nosso chamado e nos desenvolver, a comunhão é uma das coisas mais importantes que tem também, né? Sim, Quantas vezes a gente tá angustiado, tá triste e tal, e a gente senta para conversar com os irmãos e sai dali já revigorado, e sai dali diferente, sorrindo. A gente chegou triste numa reunião e sai de lá completamente curado, sarado de toda a angústia, de toda a dor, né? é, Então a comunhão, ela nos ajuda também a mudar o status que a gente está naquele momento, como a gente se encontra. Quantas vezes, eu acho que a gente consegue listar testemunhos aqui com muita facilidade de sim. pessoas que chegou na igreja. Não, pastor, hoje eu cheguei aqui, eu tava só pela misericórdia. Eu tava com o corpo doendo, eu tava com a alma ferida, eu tava com o coração machucado, mas eu tô saindo daqui alegre, saltitando e tal. Então a igreja também tem esse papel, né, de ajudar a gente a Isso. mudar a forma como a gente está, né? Sim, com certeza. Mudar o seu estado, né? Uhum, O seu momento. Porque às vezes nós passamos dificuldade, todos nós verdade. passamos dificuldade. E quando nós entramos na igreja,
E uma das coisas que falta hoje muito na igreja, que eu hoje vejo, devido a alguns acontecimentos que aconteceu no nosso país, eu falo nosso país, Uhum. devido à pandemia, aquela coisa, o pessoal não toca mais, o pessoal não pega mais na mão, o pessoal não É abraça, verdade. O e, distanciamento, é né? o distanciamento. E eu vejo que antigamente as pessoas às vezes nem falavam assim diz o Senhor. Às vezes chegava assim, eu senti, deixa eu dar um abraço. Essa pessoa saía totalmente do culto revigorada É. pelo abraço. Não precisava falar assim diz o Não Senhor. tinha muita liturgia para isso, né? Isso mesmo. Então, isso é algo maravilhoso. Só É que verdade. a gente acabou perdendo um pouco por causa de alguns fatores, como eu falei, que foi acontecendo no nosso, não no nosso cenário evangélico, mas no nosso No país, de no forma geral, país né? é, É, que eu aconteceu. creio que realmente esse contato que a gente tem faz toda a diferença. Faz Sim. toda a diferença. O exemplo que você deu do um abraço do irmão, pra mim já mudou meu dia várias vezes, pô. Não foi uma só. A gente chega lá, às vezes a gente tá exausto, é muita coisa e tal, e chega lá, recebe um abraço que parece que nos cura mesmo, assim. A gente sai de lá outra pessoa. Então, eu acho que é muito importante realmente. Mas, ô Michel, além desse benefício pessoal pro indivíduo, a igreja também ela tem o poder de ajudar a comunidade de forma mais abrangente, assim, né? Sim, Além do indivíduo em sim. si. O conceito social, né? Aham. O conceito social é muito importante. Eu mesmo fiquei fazendo trabalho na Praça da Sé durante 5 anos. A gente fazia um alimento, uma marmita, em torno de 50, 60. E depois ia pregar a palavra. E a gente falava pro pessoal que estava lá, os moradores que estavam lá. Ó, só vai receber a marmita quem ficar no culto e ouvir o culto todinho. Então era uma estratégia que a gente tinha para poder pregar a palavra de Deus e para Legal. poder fazer eles ouvir a palavra do Uhum. Senhor. Entendeu? Ou como você pode chegar para um faminto e falar assim, ó, vem cá que eu vou trazer uma palavra para você. Só que como o Senhor sempre falou, e o Senhor sempre disse, não adianta só eu pregar a palavra se eu não saciar a fome dele. Exatamente. Não tem como. Então, a gente tem que fazer ao contrário. Primeiro vai vir a palavra, depois nós sacia a sua fome. Então, isso é importante. O importante é a palavra e saciar a fome da pessoa. O trabalho social é muito importante hoje em dia. Não só para a igreja, assim, para a comunidade. Para Isso. você se tornar uma pessoa melhor. Eu, Exatamente. eu mesmo, eu me tornei uma pessoa melhor quando eu comecei a fazer esse trabalho na Praça da Uhum. Sé, porque eu comecei a ver, eu vi pessoas, pela misericórdia e a bondade do Senhor, eu estudei na USP. Só que eu vi pessoas na sarjeta, pastor, eu vi pessoas caídas, eu vi pessoas no chão com o diploma da PUC, É verdade. É com verdade. Mackenzie, são faculdades extraordinárias que pega no currículo e fala assim, vou contratar esse cabra. É verdade. Entendeu? Então, só que pode ver que às vezes o seu estudo, a sua faculdade, entendeu? Não muda o local onde tu tá. É. Não muda nem a situação onde tu tá. É que eu falo pro pessoal, gente, isso daqui é um diploma só. Entendeu? Eu quer fazer NBA, faça. Quer estudar no Harvard, faça. Faça o que você quiser, mas o Cristo é prioridade na nossa vida. É Se, verdade. se não for prioridade na nossa vida, não tem como a gente alcançar aquilo que a gente tem para alcançar e o nosso objetivo tem que ser sempre Cristo e o céu na nossa vida. É verdade. Então, Eu costumo também, Michel, usar o exemplo pessoal de mudança pra rua, né? Quando eu era do mundo, era som até virar o dia, de madrugada, dando trabalho e tal. Depois que eu me converti, acabou tudo isso. Era paz na rua. Então a igreja mudou uma pessoa que trouxe paz para uma rua inteira. isso mesmo. Então a igreja, para mim, ela é extremamente importante para mudar a rua, para mudar o bairro, para mudar a cidade, e o país e assim por diante, né? É muito importante na prática a mudança que a igreja traz para as pessoas. Sim, A restauração de casamento, a muito. libertação, a cura, além da ajuda social que a gente tem que fazer, ser carregada de unção. Essa ajuda social, né, essa cesta básica, vamos usar como exemplo, precisa ser carregada do poder de Deus. Também não pode ser uma cesta básica só por ser cesta básica. Tem que ser carregada do poder de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vai falar, né, que quando o Senhor vai se ascender aos céus, ele vai falar que eles vão receber o Espírito Santo, o revestimento de poder,
que vem do alto, né? Para eles serem testemunhas na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então tem que ter esse poder. Tem que ter essa unção carregada junto com essa obra social, né? Sim, sim, tem que ter. O poder é necessário, né? Quem carrega o poder de Deus, eu acho que quem carregar o poder de Deus é carregar tudo. Ah, mas como assim? Alguém na Terra carrega o poder de Deus? A gente carrega. O Espírito Santo mora dentro de quem? Exatamente. A gente carrega o poder de Deus. Então você tem que utilizar o poder que está dentro de você. Aquilo que está dentro de você. O Espírito Santo que Deus colocou e falou: não vou te deixar órfão. Entendeu? E eu acho isso muito importante porque eu vejo gente que não tem um potencial extraordinário que a sociedade às vezes despreza, não dá nada. Mas depois que o poder de Deus entra, Muda tudo. muda tudo. Se transforma Então, numa ferramenta poderosa na mão de é, Deus. você não precisa ter muita coisa, você só precisa ter o poder de Deus na sua vida. É Esse verdade. dínamo, essa presença na sua vida. É E o verdade. restante, tudo vai acontecer. Entendeu? Verdade. Isso é muito importante mesmo. Eu já vi pessoas sentarem em mesas. Eu já tive, pela misericórdia de Deus, de ter oportunidade de sentar em mesas que claramente eu era o menor da mesa. Claramente, no conhecimento, na sabedoria, nessa mesa, inclusive, perto do É. Michel, rapaz, aí. Tirou a palavra da minha boca. Aí não tem como, não tem como. É, Hum, mas uma coisa importante, o apóstolo Paulo fala, para vocês eu não sei, eu posso falar, para vocês eu não sei, para mim o evangelho é poder de Deus, irmão. é isso. É Acabou. isso. Para vocês eu não sei, mas para mim É ele o é poder de poder de Deus. Deus. Louvado seja o Senhor por Entendeu? isso. Então, nós precisamos compreender isso, que o evangelho é poder de Deus. É poder para mudar, transformar, libertar. Muita gente hoje era para estar alcançando algo extraordinário, sendo usado de uma maneira É poderosa, verdade. se compreendesse que o evangelho é o poder de Deus É aqui na verdade. terra. Tem um exemplo que eu gosto muito. Isso aqui é absurdo. Sempre mexe comigo quando eu lembro, quando eu falo sobre ele. É Pedro e João na porta do templo com aquele aleijado. Sim. Porque o aleijado vai pedir moedas, vai pedir esmola. Então, a necessidade dele era esmola. Aí Pedro olha pra ele e fala assim: Olha pra mim, olha pra gente aqui. E fitando os olhos nele, diz: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele entra pulando, saltitando e adorando o nome do Senhor no templo. A necessidade dele, naturalmente falando, era por moedas. Mas Sim. Pedro entregou pra ele algo muito mais poderoso e colocou ele de pé. Então, quando a gente realmente está carregado da unção, do poder de Deus, a gente consegue ir além da necessidade da pessoa. Isso. A gente consegue ir além do que ele está conseguindo enxergar. Ele enxerga que a necessidade dele é uma cesta básica. A gente consegue chegar lá com a cesta básica, claro, Isso. que é o que o Senhor ordena, né? Não só orar, mas abençoar. Mas a gente consegue chegar com algo muito mais poderoso. Isso É mesmo. a presença do Senhor. E a presença do Isso. Senhor, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma. É A muito mais cesta profundo, né? básica é só para mudar ali um período que ele está passando, É é um verdade. período ali, mas o poder de Deus Sanar uma necessidade momentânea, né? o poder de Deus é algo que vai manter ele para a vida toda. Exatamente. Se ele pegar, acreditar e receber de verdade. Olha aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3. Deixa eu ver. Pela graça que seja vosso Pai. Não, versículo 3. Bendito seja Deus, o vosso Pai, o vosso Senhor Jesus Cristo, que vos abençoe com todas as bênçãos espirituais e celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Toda sorte de bênção já foi dada, pastor. Glória a Deus. Para quem recebe esse poder. Glória a Deus. Para quem tem esse poder. Aqui não está falando de uma bênção. Todas as bênçãos espirituais. Pastor, o que é o conceito espiritual para o senhor? Como assim? Um conceito espiritual. As bênçãos. Melhor, vamos lá. O que é bênção para o senhor? O que é bênção? Bênção é algo que muda o seu estado. Sim, muda o seu estado. O conceito de bênção aqui é possuir de. Acabou. Eu vou possuir de. Entendeu? Independente daquilo. Aqui, ó, espiritual. Por que o conceito espiritual? Aqui só não tá falando de um negócio muito espiritual que eu não enxergo. Tudo isso daqui, ó. Exatamente, é isso aí. E tudo isso aqui, a madeira, a câmera, o computador,
aqui, ó, a xícara, o microfone, tudo foi criado dentro de um conceito espiritual. Tudo, por quê? Tudo tem uma função. Tudo gera uma função. Então, eu preciso entender que tudo que tem aqui na Terra hoje, entendeu? A partir de uma coisa. Surgiu de uma coisa. Então, eu tenho o direito de receber essas bênçãos, porque já foi dito aqui, ó. Tá aqui, não sou eu, foi o Paulo que escreveu, Efésios. Olha isso aqui. Todas as bênçãos, toda a Todas. sorte de bênção. Não foi uma Não é só. algumas, né? É todas as bênçãos da região celestial. Entendeu? Você tem que desfrutar. Quando eu entendo o que é reino, quando eu entendo que eu sou igreja, quando eu entendo que eu sou eclésia, eu consigo, quando eu tenho esse poder, eu consigo desfrutar dessas Glória bênçãos a Deus. celestiais que Deus tem para a nossa vida. Então, como o Senhor falou, muitas pessoas precisam entender o que é o evangelho, o que é ser igreja. E só existe uma forma de sair dessa superficialidade, né? Sim, Que é se aprofundando cada vez mais nas coisas de na Deus. palavra de Deus. Cada vez mais ter mais intimidade, ter mais contato, ter mais... Inclusive, Michel, o que você acha que hoje é uma dificuldade da igreja? O que você acha que hoje a gente precisa melhorar nisso aqui? Na igreja hoje, eu acho que precisa melhorar foi o que a gente está falando, o poder. A oração. A oração produz um poder extraordinário. Não oramos mais como antes, né? Não. Nem chega nem perto. Eu posso falar porque eu faço parte dessa geração. A minha geração é muito boa. Minha geração porque tem um conhecimento vasto, É verdade, extraordinário. é verdade. A minha geração tem um conhecimento extraordinário. Ninguém consegue chegar hoje e pregar uma palavra e sem passar pelo crivo, não. É verdade. Se pregou heresia, a geração tá ali, ó. É. Cuidado, hein? Aponta com muita facilidade. Isso mesmo. Porque essa geração tem conhecimento, só que não tem poder. E conhecimento sem poder, Conhecimento sem poder não tem como. é verdade. Eu preciso ter o conhecimento, só que eu preciso ter o poder. Pedro vai falar pra gente crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento. Crescer na graça, conhecimento. Senão não tem como. Então o que tá faltando é poder. Conhecimento tem demais. Só que o poder para Deus efetuar coisas tem pouco. Pode ver. Antigamente, eles tinham conhecimento. Eu vou voltar mais ou menos, vou voltar uns 15 anos atrás. 15, 16 anos atrás. Eles tinham conhecimento? Não. Pouco, né? Era mais bem limitado. Pouco. Bem limitado. Mas eles tinham um poder extraordinário. É verdade. Eu não preciso falar eu não preciso falar, fulano de tal me disse, não. Eu vi entrar na igreja, entrar em casa de oração, as irmãs orar e panela começar a voar. Porque eu ficava assustado, minhas pernas tremiam. Eu falava assim, isso aqui é poder de Deus, irmão. É verdade. Alguém falava, não, é o inimigo. Não, é poder de Deus isso. Porque o inimigo viu o poder e tá saindo. A gente, inclusive, a gente tá tão cheio de conteúdo, de material, a gente tá com tanto conhecimento que a gente começou a olhar as coisas espirituais de uma forma até mais cética. Você não acha? Sim. Porque às vezes a gente senta para ouvir uma pregação, por exemplo, e, cara, não é nada contra estudo, pelo contrário, nós somos teólogos formados em hebraico e, né, e você um pouco mais, mas a gente é a favor do estudo, na verdade. Vai estudar, vai fazer teologia, tá tudo bem. Mas as pessoas hoje sentam para ouvir uma pregação e querem ver se você aplicou realmente certinho, querem ver se as técnicas estão corretas. Quando você tá pregando e o poder de Deus descendo e a pessoa com os braços cruzados, deixa eu ver se ele tá pregando textual, se é expositivo, se é temático. Não, cara, é o poder de Deus e deixar o Senhor se manifestar com glória naquele lugar. Então a gente ficou tão cheio de sabedoria que a gente deixou o poder de Deus que se manifesta ali um pouco de lado, né? Isso mesmo. É por isso que os nossos antepassados têm mais resultado do que a igreja da atualidade. A igreja da atualidade, nós temos resultado, eu vejo, nós temos muito resultado, mas não como antigamente. Verdade. Eu me recordo que tinha culto antigamente, o pregador entrava na igreja, ele não tinha uma oratória perfeita, não tinha um conteúdo top, não falava em hebraico, grego, aramaico, latim. Mas quando ele falava que Deus vai salvar 30 pessoas hoje, irmão, pode contar, as 30 estavam lá na frente. E Deus salvava as 30. Entendeu? Por quê?
nem tudo é conteúdo, mas é poder. Como o senhor falou, nós somos formados, temos nossos conceitos, entendeu? Falamos sim de Deus, isso é muito importante. A parte de teologias, nós praticamos muita coisa, só que são coisas que faltam na igreja. Eu não posso simplesmente fechar o olho e falar que não falta. É verdade. Entendeu? Falta na igreja. Precisamos orar mais, precisamos nos dedicar mais dentro desse conceito de oração, para que venha manifestar o poder de Deus de uma maneira extraordinária. Já foi dito já, a casca de demônio que só sai com jejum Jejum e oração. e oração. É verdade. Eu posso falar em grego, hebraico, latim, aramaico, só que se eu não tiver ali, ó, em oração, em jejum, bom, vai adiantar de quê? Lembra quando aquele rapaz foi expulsar o demônio? Sai em nome de Paulo, sai em nome de Jesus. O Jesus que Paulo prega. Eu conheço Paulo. E eu sei, ó, o detalhe, ó, eu conheço Paulo e eu sei quem é Jesus. Mas e tu? Quem tu és? Toma ali cacete, mano. É verdade. Entendeu? É envergonhado. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Então, o inimigo não tem medo do meu diploma. O inimigo não tem medo da minha oratória. Verdade. O inimigo não tem medo do meu QI. O inimigo não tem medo de eu falar hebraico, grego. O inimigo não tem medo, não. É verdade. O inimigo grande coisa. Eu também sei falar. Agora a intimidade. Agora, o poder. Um crente que tem poder de Deus, que tem graça de Deus. Louvado seja Deus. Aonde ele pisa, o inimigo na hora grita. Na hora se manifesta. Me perdoa se eu te cortei, tá? Pode ir. Tem uma necessidade na igreja, nos dias de hoje, que eu enxergo também, Michel, que eu acho que complementa um pouco do que a gente está falando, que é a falta de temor. O povo hoje, eles não vão para a igreja para adorar o nome santo do Senhor. Eles não vão para a igreja para prestar adoração a Deus. O povo de hoje é consumista. Querem ir lá ouvir uma palavra, quer ouvir Deus falar, Deus muda a minha vida, eu vou lá para que Deus me fortaleça e tá tudo bem. Deus faz tudo isso, nós sabemos, nós somos prova viva disso. Deus faz tudo isso. Mas e a sua parte? E adorar o Senhor? Vai para consumir, não vai para transbordar, não vai cheio, né? Eu tenho um pensamento e isso acaba sendo polêmico. E eu sei que algumas pessoas não acabam não aderindo isso para a sua vida. E como que é isso? Sobre o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele tem na mente, ó, eu sou filho, ele chega pro pai e assim, me dá a herança. Porque eu quero ir embora. Por que ele vai pedir herança se ele é o dono? Não tem necessidade de pedir herança. Porque ele é o dono. Dele não é dele, né? Isso, na cabeça dele não é dele. Olha isso daqui. Ele pede a herança. Segundo, o pai dá a herança, ele vai. Ele gasta, tem que gastar. Faz aquela coisa toda. Olha o que o texto vai falar. E ele teve desejos de comer com os porcos. Ele teve o desejo. Aí o texto fala que ele caiu em si. Sempre eu falo. Quando você está no fundo do poço, tem algum lugar mais para você cair? Não. Tem. Onde? Em si. Louvado seja Deus. Cai em si e volta. É verdade. Quando ele estava no fundo do poço, ele já estava ali. Ó. Aí ele que foi? Caiu em si. Quando ele caiu em si, ele falou: olha, os servos do meu pai come, são fartos, e eu aqui passando, vou voltar pro meu pai. Olha o que ele tá pensando. Vou voltar lá pro meu pai. Vou falar: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele era o quê? Filho. E foi sempre filho. Ele vai ser filho. É verdade. Entendeu? Mas ele falou: eu não sou digno de ser chamado filho. Enquanto ele tem a mentalidade de filho, ele falou: pai, me dá herança, que eu quero ir embora. Mas quando ele falou: opa, eu quero voltar como servo, mesmo sabendo que é filho. Então, a igreja precisa entender: eu sou filho, mas eu vim como servo. Verdade. Eu tô aqui dentro da igreja para servir. Eu não vim aqui para receber, eu vim para servir, irmão. Eu sei que eu sou filho, eu sei que o meu pai é dono, eu sei que ele pode me dar, mas eu vim para servir. Enquanto eu tiver o pensamento de filho e não de servo, eu nunca vou servir. Mas quando eu tiver o pensamento, quando eu saber que eu sou filho
mas com pensamento de servo. O Senhor Jesus, inclusive, quando está conversando com os discípulos e tem a discussão sobre quem é o maior, ele fala: o maior deverá ser servo. Lá na igreja, O a maior. gente já fez algumas vezes, né? O lava-pés. Mas numa questão de demonstrar que os maiores, entre aspas, que é o pastor e a liderança, tá ali para servir, cara. Servir. Porque hoje a gente quer muito ser servido e tal, façam pra mim, né? E senta na cadeira ali e tal. Mas a gente tá aqui pra servir, pra ser Sim. servo. É pra isso que a gente foi chamado, né? Pra servir as pessoas. Isso. E eu me lembro, teve a Cibem tem um, tem um congresso internacional na minha igreja, na Assembleia de Deus Madureira, chamado Cibem, com as mulheres. E teve agora em Alagoas, e aí eu fui lá para cultuar Deus, ajudar os irmãos, e pela misericórdia eu sou presbítero. É um cargo, é uma função. Aham. Só que eu tô para servir a igreja. Uhum. Independente se eu sou presbítero, mas eu tô para servir a igreja. E ali o rapaz, o irmão, um presbítero também falou: já tô precisando de alguém lá para limpar o banheiro. Falei: bora. Me deu um rodo, me deu um negócio, bora. E eu fui limpar o banheiro. Só que quando eu tava limpando, alguém passou e falou assim: você é presbítero. Antes de eu ser presbítero, eu sou servo. É verdade. Eu preciso entender, antes de eu ser presbítero, eu sou servo. Então, e o próprio Cristo, ele dá um ensinamento extraordinário para nós. Eu não vim para ser servido. Eu Vim vim pra para servir. Verdade. Então, enquanto a igreja entender que os cultos eles precisam entrar para servir no culto, né? Eles vão ficar batendo cabeça, porque não é o reino de Deus. Eu falo reino porque não está sintonizado em uma placa de igreja. Verdade. O reino de Deus está expandido em todos os lugares. Entendeu? Aonde for tiver alguém adorando, é reino, irmão. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, É ali reino. ele tá no meio. Então, eu preciso compreender que o reino de Deus é muito mais daquilo que eu tenho. Eu vejo que essa falta de temor, ela tem acabado limitando o que a gente pode fazer de forma geral como comunidade, sabe? Porque a falta de temor a Deus, isso sim esfria o crente. Isso. Isso sim não só esfria, mas afasta o crente. Porque a falta de temor é algo assim que você não percebe e daqui a pouco você tá se afastando cada vez mais. E daqui a pouco você não ora mais, Né? não conversa mais, não tem mais intimidade. Daqui a pouco tudo é normal pra você, porque a falta de temor faz com que você enxergue as coisas como normal. E aí tudo é normal, tudo é o famoso nada a ver. Né? Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E as pessoas acabam acostumando, né, pastor? Você lembra daquela moça, a, a de 12 anos com uma enfermidade, um fluxo de sangue? Uhum. O texto vai dizer no livro de Lucas, tem livro de Mateus também, Marcos, e ele vai dizer bem assim: a Escritura Sagrada vai afirmar. Quando ela toca em Jesus, o texto fala, e ela temeu e tremeu por tocar em Jesus. Né? Aí, então ela tá com medo e tremendo. Há um temor ali e ela tá com Louvado seja medo. Deus por isso. Entendeu? Pela situação. Ela poderia ter se manifestado antes, se manifestou. Poderia sim, só que Jesus Cristo, ele chama ela para mostrar para todo mundo o que aconteceu ali através da vida dela. E tipo assim, é algo muito importante dentro da cultura judaica, o que eu acho lindo em Jesus, porque quando nós entendemos que nós somos pecadores, errantes, e estamos aqui para servir, e temos esse temor, como o senhor falou, que as pessoas perdem, esse medo, entendeu? Ele faz algo extraordinário na nossa vida. Por quê? Ele chamou ela e, segundo a tradição judaica, era para Jesus ficar impuro, porque ela tocou. Só que quando ela toca, não é Jesus que fica impuro, ela que fica É limpa. verdade. De mim saiu o poder. Então, esse poder é essencial. Então, Louvado seja quando, Deus. quando eu entendo que eu não tô aqui
para minha glória, mas para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Quando eu compreendo isso na igreja, quando eu vou para servir, eu acabo alcançando aquilo que eu preciso. Verdade. As pessoas têm um conceito hoje, eu acho um pouco errado. Ah, eu preciso ir na igreja e eu vou já para pedir. Não, vá primeiro para adorar. Exatamente. Vá primeiro para servir. Porque aquele que você está servindo conhece você. Sabe as suas necessidades, a Aquele sua que você está precisão. servindo, ele É verdade. sonda você de dia, de noite, o seu deitar, o seu levantar, ele sonda você. Então, só sirva, porque ele sabe do resto. A Bíblia fala, buscai o reino de Deus e a Sua sua, justiça e as demais coisas serão. acrescentadas. O conceito ali no grego, demais coisas, são resto. Deus trata as demais coisas para você, que é importante como o resto. Ele fala, me dê prioridade que o resto eu acrescento. Me dê prioridade que o resto eu faço. Inclusive, eu amo algumas passagens onde a pessoa chega e se prostra Isso. e adora. Depois de se prostrar, depois de adorar, faz algum tipo de pedido e traz algum tipo de necessidade. Mas primeiro se prostra, primeiro adora, depois pede. A gente tá invertendo essa ordem. A gente, de maneira geral, né? A gente quer sair pedindo. Aí se fizer, eu adoro. Se fizer, eu me prostro. Se fizer, eu dou um cu de ação de graça. A gente não inverte a ordem. Mas eu louvo a Deus quando a gente consegue inverter isso. Eu nem vi ainda o milagre, mas já tô adorando. Já tô adorando. Eu nem vi ainda o que ele vai fazer, mas eu já tô prostrado, adorando, reconhecendo a sua grandeza, a sua santidade. Até porque, mesmo que ele não faça, ele já é digno de adoração, de louvor. A gente tem que bendizer o nome dele, adorá-lo, independente do que ele faça pra nós. A gente tem que parar um pouco com esse negócio de Deus tem que fazer pra mim. Deus não tem que nada, meu irmão. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele faz mais e ele cura, ele liberta, ele faz milagre. Deus é Deus, maravilhoso. Mas ele faz tudo isso por misericórdia Isso mesmo. a nós, mas ele não deveria e não precisa fazer nada, não tem obrigação de fazer nada, né? Eu sempre falo... Michel, fala um pouquinho mais perto do microfone, Sim. só pra melhorar um pouquinho o áudio. Tá. A graça de Deus, ela me dá aquilo que eu não mereço. É verdade. A graça de Deus me dá aquilo que eu não mereço. E a misericórdia de Deus deixa de me dar aquilo que eu mereço. Graças a Deus. Então, a gente precisa entender isso. Aí os nossos cultos vão mudar, pastor. Eu creio. Eu tenho certeza que os nossos cultos vão mudar. Se você conseguir colocar isso na mentalidade do povo que está ali, naquele culto, naquele templo, adorando, glorificando ao Senhor, tenho certeza que vai mudar de uma maneira extraordinária. Por quê? O propósito é um só. Qual é? Servir. O que eu acho lindo, porque José, ele começou a trabalhar na casa de Potifar. E a esposa de Potifar ficou tentando José. José ficou trabalhando quanto tempo lá? Na casa de Potifar? Segundo alguns historiadores, vai dizer em torno de quase 10, 12, 11 anos, 12 anos trabalhando lá. E você acha que esses 11 anos, nunca a esposa de Potifar falou, José vem, José vem. A palavra, Sim. inclusive, diz insistindo. Isso. Então não foi a primeira vez, não foi só aquela vez. Não foi. O que aconteceu para José negar todas as vezes? Simples. Para mim é simples. Qual é? Primeiro, a intimidade dele com Deus, sim. Claro. Mas ele ia para servir. Quando eu vou para servir, eu não fico prestando atenção nos outros, das coisas, das distrações da vida. Glória a Deus. Quando eu vou para servir, as distrações da vida não acabam impedindo aquilo que eu vim fazer. Entendeu? É isso que as pessoas precisam entender. A casa de Deus foi feita para servir. Uma vez, eu lembrei de um exemplo, um pastor estava contando, eu não lembro o nome dele, mas se alguém lembrar aí, se alguém conhece o pastor que deu esse exemplo, não são palavras minhas, coloca aí, tá? Nos comentários. Ele falou assim que uma moça chegou e falou assim, pastor, tô saindo da igreja. Aí ele, sério? Por quê, né? O que tá acontecendo, né? E tal. Ela, não, mas porque fulano isso, fulano aquilo e tal. Beleza, tava prestando atenção no que todo mundo tava fazendo. Ele falou, não, tudo bem. Pega esse copo d'água aqui e dá algumas voltas na igreja. Aí ela pegou o copo d'água, cheio de água, e foi dar algumas voltas na igreja. Aí ela deu algumas voltas, voltou, tá aqui o copo, derramei nada. Posso ir agora? Ele falou assim, enquanto você tava carregando o copo, o que o povo tava falando ali? Porque tinha gente lá na igreja, né? O que o povo tava fazendo? Ela, não reparei. Por que você não reparou?
que eu tava preocupado com a água do copo para não derrubar. Então, quando você tava falando do exemplo de servir e não se importar com o que tá acontecendo ao redor, quando a nossa preocupação tá no lugar certo, tudo que acontece em volta vira secundário. Isso mesmo. Vira secundário. Aí não desvia a gente. Eu vejo, e aí não é esticando o assunto, a gente já vai para o próximo ponto. Mas eu vejo gente ficando chateado porque o irmão não deu a paz do Senhor. Porque o irmão aquele dia não cumprimentou como tá acostumado. Não chegou e deu um abraço. Tá preocupado com isso, meu irmão. Eu aprendi, pastor. Eu aprendi, e isso ficou no meu coração, martelando uma palavrinha simples. Os mais fracos, os mais fortes, perdão, os mais fortes carregam os mais fracos. E se aquele irmão não me dá a paz do Senhor, eu tenho que ir lá dar a paz do Senhor para ele. Exatamente. Exatamente. Ele pode estar passando algo que a vida dele ele tá olhando, não tá conseguindo ver mais saída. A prova pode estar grande e Deus pode te usar lá para poder dar força para ele, a esperança retornar, Revigorar, é verdade. revigorar as forças mesmo. É verdade. Então, isso é muito importante. É verdade. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Inclusive, quantas vezes, Michel, acredito que já aconteceu com você também, quantas vezes a gente vai pra igreja e a gente não tá no nosso melhor dia. A gente tá uma luta em casa, depois que eu virei pastor, então, rapaz, tá uma luta, tá? E a gente chega lá, mas as pessoas não sabem, porque a gente não fica falando, a gente não fica se vitimizando, a gente tá lutando, pô, né? Então as pessoas às vezes não têm ideia do que o irmão tá passando, e aí, porque o irmão não cumprimentou, acabou o dia da pessoa. Isso. Em vez dela ir lá, e você cumprimentou? Não, eu também não veio falar comigo. É sempre assim. Aí entra na passagem, nunca faça a mesma coisa que o seu irmão fez com você. Nunca pague o mal com mal. Pague o mal com bem. Mal com bem, então, eu preciso ter o reino dentro de mim. Às vezes eu reclamo de uma pessoa que ela me feriu e feriu o reino, e eu acabo ferindo da mesma forma. Verdade. E eu preciso cumprir esse reino na minha vida. Eu não posso deixar. Eu sei que é difícil, mas o próprio Jesus falou, irmão, se pedir para você andar com uma milha, vá 2. Vá 3, vá 4, vá 5, vá 6. É difícil, mas tem que ir. Verdade. Porque eu preciso mostrar para eles que o reino tá dentro de mim. Verdade. Eles vão olhar e falar assim, rapaz, eu não fiz isso, mas ele fez. Através da sua vida, você vai mudar muita pessoa. Verdade. Inclusive, um padrão que a gente tem, por exemplo, quando você trabalha e você faz mais do que você é pago, as pessoas te chamam de um monte de nome. Sim. Mas no padrão do reino de Deus, te chamou para ir uma milha? Vai 2, meu irmão. 2. O padrão de excelência de Deus é fazer sempre além do que a gente é pago para fazer. É sempre além da nossa responsabilidade, da nossa obrigação. A nossa obrigação é até aqui? Tá bom. O nosso padrão de excelência é ir além disso. Eu gosto muito quando você lembra Belsazar. Belsazar, ele vai fazer uma festa. Vai pegar os tesouros que arrancou de Jerusalém, que Nabucodonosor arrancou de Jerusalém, e vai tacar o óleo vinho da contenda dentro. Vinho da contenda. Profanar aqueles utensílios que era da casa de Deus. E aparece a mão, desce a mão, e ninguém consegue interpretar a mão. Mene, tekel, passinho, aquela coisa toda. E quando nós vemos esse cenário, a mãe dele olha e fala assim, lembra de Daniel. E a escritura fala que quando Daniel está entrando na porta, ele para Daniel. Daniel, para aí. Parou na porta. Há uma pergunta. Daniel, você é o mesmo? Aí ele fala, eu sou o mesmo. Qual é o conceito de perguntar o mesmo? Você é o mesmo que orava 3 vezes por dia? Você é o mesmo que não se assentou, não comeu os manjares da mesa do meu pai? Você é o mesmo que foi jogar na cova dos leões e ainda continua fazendo? Entendeu? É isso que as pessoas têm que ter. As pessoas não podem mudar. Porque quando as pessoas se convertem, é um fogo, é uma fé, é um amor, é uma graça. E com o tempo isso vai se apagando. Verdade. A gente precisa saber que a gente é o mesmo. Verdade. Então, essa pergunta, às vezes, é necessário fazer para a nossa vida. Eu leio no texto e falo, e aí, Michel, tu é o mesmo? É verdade. Inclusive, a gente precisa realmente trabalhar a questão da rotina, da constância, porque fazer a mesma coisa por muito tempo acaba deixando a gente desgostoso daquilo. Às vezes acaba fazendo com que a gente desanime. Quantas vezes a gente orou por um trabalho,
Deus abre a porta de emprego, a gente entra, meu Deus, esse é o meu trabalho dos sonhos. Aí é um ano no trabalho, já, o salário já não tá aquelas coisas, não, as pessoas já não são mais as mesmas, já não me tratam igual. Então aquilo que você orou para receber, É, agora já não é mais a mesma bênção, porque a rotina, a constância, o fazer a mesma coisa por muito tempo, sim. às vezes tira o brilho real daquilo. E eu vejo que Uhum. acontece isso na igreja, porque quando as Isso mesmo. pessoas chegam, cara, chega querendo servir, e vai pro ministério infantil, e vai pra mídia, e vai pra limpeza, e vai pregar, e vai pra tudo. Aí vai passando o tempo, aí quando vai descobrindo o chamado, não, fui chamado pra isso, top, é isso mesmo, essa é a ideia, a igreja local. Mas aí, às vezes, não é porque descobriu, é porque foi esfriando. Isso. Aí vai, não, hoje eu não vou. Não, isso aqui não dá pra mim. Não, isso aqui não é bom porque as pessoas reclamam demais. Não, as crianças dão muito trabalho. As crianças é uma vez. Não, isso aqui não tá legal. Não, mas fulano não me olha do mesmo jeito. Não, mas na mídia tem muita gente. Não, mas. Então a gente começa a ver muita desculpa, porque a nossa rotina tende a deixar aquilo mais chato, vai ficando saturado. Mas a nossa comunhão com o Senhor, ela nunca pode chegar a esse nível de saturação. É. Nunca pode chegar a esse nível de acomodação para que a gente não menospreze isso. Quantas vezes a gente entra na igreja, a gente começa a mudar comportamento, veste, fala, tudo. Isso. Mas daqui a pouco a gente já não prioriza mais o Senhor. Por quê? Porque aí agora a gente cresceu no trabalho, a gente cresceu na família, a gente prosperou na finança, a gente prosperou na saúde, a gente prosperou no emocional. Então tudo isso vai tomando o lugar do Senhor. Quando na verdade o nosso amor ao Senhor deveria continuar a mesma coisa, porque foi dele que veio tudo que a gente tem. Isso mesmo. Não é verdade? Isso é muito importante ressaltar, porque é ele que nos deu tudo, né? E nos dá tudo. É verdade. Entendeu? Nós só temos porque ele tá permitindo que conseguimos. É verdade. Entendeu? Isso vem de uma permissão dele para com a nossa vida. E nós precisamos, rapaz, eu consegui isso hoje porque Deus permitiu. Glória a Deus por isso. Louvado Deus seja o nome seja do Senhor. louvado. Entendeu? Então, a gente precisa ter isso na nossa mente. Quando essa permissão sai, eu consegui porque eu consegui. Eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo de às vezes chegar e falar assim, eu consegui porque eu consegui. Consegui, foi por minha causa. Não foi por causa de Deus. A mão de Deus ali fez alguma coisa que. Você lembra? Porque se fosse por mim, eu não ia conseguir. Exatamente. Tem um testemunho que eu quero falar. Eu trabalhava com meu tio em São Paulo em um negócio de vidro, né? Vidraçaria. Aí quando eu cheguei lá para trabalhar, tinha uma moça. E ela era dona, né? E ela era ruim, ruim, ruim. Não dava um negócio que passava lá pedindo comida, não dava nada. Alimentava os gatos, mas não dava pra pessoa. Era ruim, todo mundo falava muito dela. Era ruim mesmo, ruim mesmo. Aí teve câncer ela. Vamos orar. Oramos por ela, aquela coisa toda, tal. Aí a família dela era evangélica. Foi uma benção, pessoal, uma benção. Aí o que aconteceu? Teve câncer de mama, tudo. Aí o que aconteceu, gente? Fez o tratamento, fez o negócio, retirou a mama, tudo. Câncer sumiu. Aí ela postou. Eu nem mexia no Instagram, era Facebook ainda. Ela postou no Facebook assim, ó, e eu lembro até hoje a frase. Ela colocou: Eu venci o câncer. Ah, quando eu vi essa frase, eu já fiquei: Jesus, a gente orou. Foi o Senhor que fez. Eu não achei. Cada um coloca o que quer, Claro. escreve o que quer. Só que câncer é um negócio muito sério. E só Deus para poder entrar com. Verdade. Eu tive minha mãe com. Minha mãe adotiva teve câncer. Então eu sei o que é. Essa doença acaba com a pessoa. A químio acaba com a pessoa. E tipo assim, quando ela colocou eu venci, passou uma semana, pastor. Ela colocou, eu venci, passou uma semana só. O câncer voltou. Ela só teve uma semana de vida. Eu falei, rapaz, eu fiquei pensando, será que se ela tivesse colocado, o Senhor me ajudou, Deus me curou, será que alguma coisa tinha, Deus tinha intervido isso daí? Porque quando a gente coloca muito eu, aí Deus fala, já que você não precisa de mim, continue aí, ó, entendeu? Então, essa palavra eu, às vezes é uma palavra muito forte ainda, que nem eu falo, às vezes o pessoal, vou pregar em uma igreja, rapaz, tu prega muito,
palavra foi boa, você prega demais. Eu fico constrangido, eu falo, é misericórdia, irmão. Toda honra e toda glória seja É dada ao Senhor. misericórdia, Deus é bom, é a bondade É dele. verdade. Entendeu? Independente da mensagem, que seja exortação, eu sempre falo, é misericórdia. Alguém fala, que bênção, Michel, é misericórdia de Deus, mano, misericórdia, é só misericórdia dele. Eu lembro que eu tava uma vez pregando, minha esposa vai lembrar, e aquele dia tava uma bênção de Deus, né, por misericórdia do Senhor. E eu lembro de falar pra igreja, no ápice assim da pregação, falei, ó, amanhã vocês não precisam nem lembrar meu nome. Não precisa nem lembrar meu nome, meu irmão. Tá tudo bem. Precisa lembrar só do que Deus tá fazendo. Precisa lembrar só do ensinamento do Senhor. Só do que foi pregado. Meu nome não precisa nem lembrar. Porque é o Senhor que tem que ser glorificado através da nossa vida. Tudo que a gente tem vem dele. Tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, segundo João. Isso mesmo. Então, ele é o centro de todas as coisas. Ele continua sendo o centro de todas as coisas, né? Que a gente volte a devolver toda a honra e toda a glória pro Senhor. Inclusive, eu não quero estender, Sim, mas você tava falando isso de eu lembrei de Nabucodonosor. isso. Esses reinos foi eu que levantei, esse exército foi eu que fiz. No meio da fala o Senhor interrompe. É o quê? Como é o negócio? Não. E a gente lembra como terminou a vida dele, né? Virou quase que um animal. Então, assim, a gente tem que realmente parar com esse negócio de eu faço, eu consigo. Não, não, não. Tudo que eu tenho é dele. É. Tudo veio dele. Quando eu falo, às vezes as pessoas se excedem. Verdade. E é normal se exceder. E eu acho que é normal se exceder. Se exceder é normal. Agora, o soberbo não é normal. Ele abate o soberbo, É inclusive. isso mesmo. Então, o se exceder é normal. Às vezes acaba se excedendo. Eu vou falar, hoje eu tenho uma maturidade. Mas tinha algumas vezes quando eu não tinha maturidade, eu me disse, rapaz, preguei lá, virou tudo. Não. Não, preguei lá, rapaz, virou tudo lá. Só chacoalhou o Brasil, Deus bradou. Então hoje eu tenho. Eu me lembro, a gente vê que é a graça, pastor, de Deus na nossa vida, e as pessoas têm que entender isso. Eu tive, graças a Deus, eu tive experiências com Deus maravilhosas, extraordinárias. Eu me lembro de um dia eu fui pregar, eu tava sendo tentado por uma mulher. Tentado. Ela tava, não, Michel, não tem problema não, vamos sair, depois a gente namora, firma-se um relacionamento. E eu sempre fui muito sério em questão, eu sempre tentei seguir os padrões o máximo que eu pude. Pra você ter noção, eu fui brincar com o meu irmão quando eu era pequeno, meus 14, 16 anos, morava no condomínio, vamos brincar, esconde-esconde. Aí a moça queria mostrar a parte íntima dela de cima pra mim quando eu me escondi. Eu saí gritando na rua, não, eu quero brincar mais não, quero. Foi. Porque aquela moça ela é endemoniada. E eu tava muito triste nesse dia. Então, e querendo ou não, sempre o inimigo vai usar pessoas pra tentar entristecer você, tirar você fora do propósito. Aí o meu primo me ligou. Michel, tem uma igreja perto de casa. Eu morava no Parque São Martinho, em São Paulo. Tem uma igreja perto aí da sua casa que eu vou pregar. Só que eu tô aqui ainda em São Paulo, no centrão, não vou conseguir chegar aí a tempo. Tem como, sei lá, pregar no lugar? Eu falei, vou nada. Não, tô bem não. Tô bem não. E quando eu cheguei lá, eu falei, eu nem vou de gravata, eu só vou de calça social, sapato social e camiseta social. Chegando lá, o pastor vai me pregar, porque o pastor lá é rígido, ele gosta que prega de gravata, terno, essas coisas, né? Pessoas antigas, a gente entende e compreende. Claro. Aí, tranquilo. O que aconteceu diante do ocorrido? Quando eu cheguei, comuniquei ao pastor, meu primo não vai conseguir vir, aquela coisa. Ele falou, não, tu vai pregar. Falei, eu vou pregar? Como é que eu tô? Não, tu vai pregar. Rapaz, eu queria pregar, não. Eu não queria nem subir pro altar. Não, eu tava acabado, tava com a mente muito triste aquele dia. Passado algumas coisas, provas, situações. Aí eu falei, quer saber? O pastor falou pra pregar, vou lá. Vou obedecer o pastor e fui. Quando eu fui obedecer o pastor, subi pro altar, fui me distrair aquela coisa. Pastor, foi uma das melhores mensagens Eu creio. da minha vida. Eu creio. Foi uma das melhores mensagens da minha vida. Eu lembro até hoje, o texto, o versículo. Eu creio. O Espírito de Deus me revelou na hora. Foi um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Teve em torno de quase 9 almas para Jesus. Então, pode ver. Então, tudo é graça.
tudo é graça de Louvado seja Deus Deus. na nossa vida. Se não for a graça de Deus, e quando você mostra que você ainda é dependente dele, que você precisa dele, Glória a Deus. aí que o Espírito tem também me fala assim, agora é nós dois. Mas quando você fala, ó, eu vou pregar, aí, vai lá tu então. O Espírito, vai lá tu, eu vou ficar aqui. É. Michel, aproveitando que a gente falou de pessoas, eu queria, antes de caminhar para o final, Sim. queria louvar a Deus pelas pessoas que estão nos ajudando aqui, que estão nos bastidores, que estão na Sim. técnica do programa, que estão nos acompanhando. Queria começar louvando a Deus e agradecendo ao nosso irmão Emanuel, que está aqui na técnica, né? Fazendo a filmagem ali pra gente, cuidando, né? Louvar a Deus pela vida dele, louvar a Deus pela vida do nosso irmão Neto, cantor Neto. Que Deus o abençoe, o guarde, prospere o ministério deles. Você quer agradecer alguém especial que está Sim, aqui, irmã, Michel? eu quero agradecer a Deus, a mulher mais linda do mundo, mulher mais linda do mundo, feliz da terra. Linda porque foi o que achei, feliz porque casou comigo. A minha esposa, a cantora Catiane Vanessa Gonçalves. Deus continue abençoando. Tem sido uma bênção na minha vida. Eu sempre falo, 10% é do meu chamado é 10%, só meu ministério é 10%. Orar, ler e estudar. O restante é com ela, é intercessão, para Deus me usar. Então, ela tem intercedido por mim com muita graça mesmo. Deus tem sido bondoso. Onde a gente tem passado, Deus tem nos honrado. E ela é uma pessoa maravilhosa na minha vida, tem cuidado de mim, tem cuidado do meu ministério, da minha vida. E Deus colocou essa pedra preciosa para mim amar para a vida toda. Amém, que isso, hein? Até eu agora fiquei, né? Mas eu queria louvar a Deus também, a vida da minha esposa, a diaconisa Camila. Tá aqui nos bastidores conosco hoje, é responsável pela vida que levamos, pela família que temos, pelo ministério que lideramos, é a responsável de fato, e eu não falo isso por demagogia, nem maneira de falar, nem forma de falar, mas porque é realidade. É a base da nossa casa, da vida que levamos, e eu louvo a Deus, amo muito, primeira, única e última mulher da minha vida, e que a gente prospere em nome de Jesus juntos, em nome de Jesus. Uhul. Michel, pra gente finalizar, eu queria, se possível, né, se olhasse para essa câmera aqui, que é a sua câmera. Michel, se alguém se feriu com a igreja, se alguém se magoou, se alguém se afastou, ou se alguém que não conhece a igreja, nunca teve contato com a igreja do Senhor, o que você falaria para essas pessoas hoje? Olha, eu falaria, Jesus ele é bom demais, Jesus ele é maravilhoso. Decepção nós vamos ter durante a nossa caminhada e quando nós vivemos aqui na Terra. A única pessoa que não vai decepcionar a gente aqui na Terra é Jesus Cristo. E ainda nós vamos para o céu ainda. Ele vai nos levar para o céu. Ele é a chave para o céu. Ele é o caminho para o céu. Ele é a porta para o céu. Ele é a única pessoa que abre a porta e é a chave também ao mesmo tempo. Então eu quero falar algo importante para você. Se você está triste, cabisbaixo, se alguém se decepcionou você, se você foi ferido por alguém, peça para Deus te tratar, te curar, te lapidar, deixar essa ferida de lado e voltar e focar naquilo que Deus tem para sua vida. O importante é a missão que Deus tem para sua vida aqui na Terra. Cumpra a missão que Deus tem para tua vida, que eu tenho certeza que a sua vida será uma vida abençoada, próspera diante do caminho do Senhor. Eu falo isso com muita clareza, próspera sim, porque Deus ele abençoa. A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e Deus é o dono da prata. É Ele que abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então Deus continue abençoando a vida de todos de uma maneira poderosa e especial. Amém, louvado seja Deus. Queria só complementar dizendo que nós somos seres imperfeitos servindo a um Deus perfeito. Não deixe que as pessoas impeçam com que você se aproxime e conheça Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que de fato te ama, te conhece, te chama pelo nome e está com saudade de você. Volta para a casa do Senhor o quanto antes. Para você que ainda não o conhece, estamos aqui para te apresentar. O Nazareno está aqui de braços abertos para te receber. A igreja também está aqui de braços abertos para te receber. Nós estamos aqui para manifestar a graça e a misericórdia do Senhor para a vida das pessoas e espero que nós possamos cada dia mais refletir Cristo Jesus através das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos gestos, do nosso dia a dia e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?
Gostaria que se você quer aceitar Jesus ou quer voltar para Jesus, coloca aqui nos comentários, volta logo, porque o Senhor tá com saudade de você, né, Michel? Isso é Volta logo para verdade. casa do Pai, nem desviado, você sabe ser, volta para casa do Pai logo, em nome de Jesus, porque o Senhor tá com saudade. Amém? Michel, eu queria louvar a Deus, meu irmão, pela sua vida. É um prazer de fato mesmo estar aqui batendo esse papo contigo, dividindo a mesa com você. É realmente uma honra para mim. Eu fico muito feliz e que esse seja o primeiro de muitos episódios aí que a gente venha fazer junto e que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, meu irmão. Amém, pastor. Igualmente, igualmente. Que Deus continue abençoando. Para mim é uma honra estar aqui com o senhor. E detalhe, eu sou o pequenininho da mesa. O senhor é maior. E detalhe, o senhor é maior e eu em tudo, até na altura. Então, Deus Na continue altura eu vou abençoando. aceitar. Deus continue abençoando o senhor, sua casa, toda a sua família de uma maneira poderosa e especial. Eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas Eu creio. através desse podcast Eclésia que Deus tem colocado no nosso coração. E eu sei que vidas serão mudadas e palavras que vão sair daqui vão ser edificadas, vai ser edificar muitas pessoas para que o nome dele seja glorificado. Esse é o intuito de todas as coisas. Louvado seja Deus, meu irmão. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Para você que tá em casa, esse é o primeiro episódio do Eclésia Podcast. Tem muita coisa para acontecer, tem muito convidado para bater um papo, contar testemunho, falar das coisas de Deus. Para você não perder nada, já nos segue no Instagram e no YouTube, Eclésia Podcast, tanto no Instagram quanto no YouTube. As redes sociais passaram aí durante a gravação, durante o vídeo. Então vai lá, já segue, já se inscreve, já curte, comenta, compartilha para você não perder nada, porque eu tenho certeza que terão conteúdos abençoados para edificar e mudar de fato a sua vida, a sua mentalidade. Amém? Que Deus possa te abençoar e até o próximo episódio em nome do Senhor Jesus Cristo.